Olá, queridos alunos do sétimo ano do /9, sejam muito bem-vindos a essa transmissão e estou aqui para falar um pouco acerca da expansão marítima europeia, assunto do nosso conteúdo programático da segunda unidade letiva do ano de 2020, e nós vamos estar destacando alguns pontos e características importantes sobre o processo de expansão marítima que ocorre aí em meados do século XV e que influenciou diretamente as relações práticas, sociais, políticas, econômicas e comerciais no mundo como um todo, certo? Então, queridos, falar em expansão marítima europeia é justamente lembrar que, em meados do século XIV, a Europa estava vivendo uma grave crise econômica, financeira. E esta crise que afetava a Europa em meados do século XIV, ela se deu em decorrência da baixa oferta de matérias-primas para que o processo produtivo ele fosse otimizado, né? Ele fosse impulsionado e ganhasse força no território europeu. Então, a partir do século XIV, com a grave crise econômica que a Europa estava vivendo, inclusive pela carência, pela falta de produtos que viabilizassem a ampliação do comércio entre os países europeus, acabou levando aquele grupo populacional, a civilização europeia como um todo, a buscar uma alternativa para conseguir captar recursos, matérias-primas que pudessem ampliar e, consequentemente, dar gás ao processo econômico, às relações econômicas na Europa. Então, nosso ponto de partida é o século XIV e a grave crise econômica que afeta, que assola a Europa e que, consequentemente, iria gerar o quê? A necessidade entre esses grupos populacionais, entre as civilizações europeias, de buscar uma alternativa de manutenção do processo econômico daqueles países, daquele povo. Ok? Então ali surge a proposta, a ideia de ampliar a captação de recursos. E como essa ampliação se daria naquele momento? Então pensou-se justamente no quê? No desbravamento de novos territórios, de novas terras. Terras que até então, para esses grupos populacionais europeus, seriam terras o quê? Desconhecidas. Então, no século XIV, começa a se desencadear entre as civilizações europeias, entre os europeus, um forte movimento pelo início da expansão ultramarina ou a expansão marítima europeia, como também é classificado esse importante feito já realizado pela humanidade lá em meados do século XIV. É importante nós levarmos em consideração que um dos principais objetivos do processo de expansão marítima era justamente captar o quê? Matérias-primas e recursos para impulsionar o comércio, o mercado e a economia europeia. A partir de então, surge o quê? A ideia, a proposta da expansão ultramarina ou grandes navegações, como também é conhecido esse movimento historicamente. Então, a partir do século XIV, começam a se desenvolver tecnologias no que diz respeito à navegação, tendo em vista que o principal meio de transporte utilizado naquele momento, lá em meados do século XIV, era justamente o quê? As embarcações. Então, precisava-se haver um aperfeiçoamento, era necessário naquele momento haver um aperfeiçoamento das técnicas de navegação para que aqueles indivíduos, os europeus, eles conseguissem alcançar novos territórios e, consequentemente, se apossarem, tomarem posse sobre diversas matérias-primas encontradas em regiões nunca antes ocupadas pelo grupo populacional europeu. Então surge ali o quê? A proposta e também as ações que iriam viabilizar a busca por essas riquezas, por essa ampliação comercial, mercantil e produtiva entre a civilização europeia. Então surge lá em meados do século XIV a fundação da Escola de Sagres. A Escola de Sagres ela foi um importante centro de pesquisa,
ok? Fundado na Europa, que tinha como objetivo desenvolver e aperfeiçoar técnicas marítimas de navegação para que esses grupos populacionais europeus conseguissem se lançar ao Oceano Atlântico e alcançar novas terras. Então a Escola de Sagres ela é uma importante referência no que diz respeito ao quê? Ao início da expansão ultramarina das grandes navegações, tendo em vista que a Escola de Sagres ela foi um importante centro do desenvolvimento de tecnologias de ponta lá no século XIV para viabilizar as grandes navegações. É importante nós lembrarmos que a bússola, inclusive, foi aperfeiçoada na Escola de Sagres. É importante nós lembrarmos que o próprio astrolábio foi aperfeiçoado na Escola de Sagres. As técnicas de cartografia, da representação de territórios em mapas, também foi aperfeiçoado na Escola de Sagres. E todos esses desenvolvimentos tinham como objetivo específico ou comum justamente ampliar o domínio territorial das civilizações europeias mundo afora. Olha só que interessante. Então, o século XIV ele foi um século de muitas contraposições de ideias, é fato, de medos reais e imaginários que permeavam ali justamente o contexto sociopolítico e econômico desses grupos populacionais europeus, da civilização europeia, tendo em vista que eles estavam lidando com o desconhecido. Então surge também os medos reais e imaginários. Esses indivíduos europeus eles não tinham exatamente ideia do que poderiam encontrar ao longo desses oceanos, né? Do Oceano Atlântico a priori e posteriormente os demais oceanos, como o Pacífico inclusive, que seria aí justamente desbravado por essa civilização europeia. O fato é que diversas técnicas foram sendo aperfeiçoadas e, diga-se de passagem, tecnologia de ponta para aquele momento era o que de mais moderno o homem poderia desenvolver naquele momento específico. Nós estamos falando de século XIV, olha só. Então, claro que há muitas diferenças e características específicas em relação ao século que vivemos atualmente, que é o século XXI, mas para aquele momento, para aquele período, o astrolábio, as técnicas de cartografia, a própria bússola, era tudo de mais moderno e a tecnologia de ponta desenvolvida naquele momento. O fato é que esses indivíduos, a partir do século XV, eles vão iniciar o que se tornou um dos principais eventos da humanidade, diga-se de passagem, que foi justamente o quê? O processo da expansão ultramarina, ou as grandes navegações, como é conhecido historicamente. Muitos medos permeavam o imaginário desses indivíduos, como, por exemplo, o das fortes tempestades que assolavam esses indivíduos em alto mar, ou que poderiam assolar esses indivíduos em alto mar, como também o medo de grandes monstros marinhos e etc. Então nós temos diversas referências bibliográficas, ok? E historiográficas, histórias escritas do relato dos próprios europeus em relação a essas viagens, de que foi um grande desafio para aqueles indivíduos, até porque eles estavam lidando com uma situação bem peculiar, inédita para aquele momento, nunca vivida antes, o que ali estava de fato levando esses indivíduos a temerem, claro, até mesmo pela sua própria vida e a incerteza principalmente do que iriam encontrar nesse processo aí de navegações. É importante nós levarmos em consideração que essas navegações elas foram ocorrendo gradativamente a partir do século XV e também muito importante nós lembrarmos que havia um objetivo específico por parte dessas civilizações europeias, por parte desses grupos populacionais europeus, que era justamente o quê? Conseguir alcançar as terras asiáticas, conseguir alcançar o continente asiático. Professor, mas por que a Ásia? Porque, na verdade, gente, a Ásia ela já era um importante centro de produção e fornecimento de especiarias para o próprio comércio europeu. Então, a Ásia ela era muito famosa, a Índia especificamente, que está localizada no continente asiático, era muito famosa pela produção de especiarias, de gêneros tropicais, ok? Que eram comercializados fortemente na Europa, entre os europeus.
E essas especiarias, diga-se de passagem, tinham um grande valor de mercado na Europa, tendo em vista que os temperos que eram importados da Ásia, eles serviam para aperfeiçoar a culinária desenvolvida entre as comunidades europeias, entre os grupos populacionais europeus. Entre essas especiarias nós temos aí o que? A noz moscada, a pimenta do reino, então diversos outros elementos e gêneros tropicais que eram exportados para a Europa. Então, essa prática e o valor atribuído a essas especiarias despertou o interesse das civilizações europeias em conquistar esse comércio, em conquistar esse mercado de especiarias para que os europeus tivessem lucros sobre o comércio dessas especiarias. É importante nós lembrarmos também que a porcelana produzida na Ásia, na Índia especificamente, ela era muito famosa entre as civilizações europeias, entre os grupos populacionais europeus, o que também ampliava esse forte interesse econômico que a Europa tinha por esses produtos e especiarias que eram produzidas naquele continente, no continente asiático. Então, a priori, a ideia era dos europeus alcançar o continente asiático, principalmente a Índia, ok? País localizado no continente asiático que era muito famoso pela produção de especiarias, porcelana e etc. Todos itens e produtos amplamente comercializados na Europa. Então o objetivo era sair do continente europeu, contornar o continente africano e chegar à África, e chegar à Ásia, chegar à Índia especificamente, que está localizada no continente asiático. Esse era o principal objetivo, tendo em vista que lá na Ásia já havia uma produção e um comércio consolidado. Então já havia uma consolidação econômica e esse era um dos principais atrativos para esse grupo populacional europeu que pretendia se apossar dessas riquezas e beneficiamentos. Vale levar em consideração também que a Ásia e a Europa são dois continentes vizinhos, diga-se de passagem. Estão geograficamente, muito próximos, quase que colados, diga-se de passagem, né? Estão muito próximos. Professor, por que esses indivíduos não ultrapassaram essas barreiras geográficas e tornaram esse caminho, encurtaram esse caminho, tornaram esse caminho mais curto? Justamente porque havia um bloqueio instituído pela civilização asiática para que os europeus não adentrassem aquela região. Então os produtos da Ásia, eles chegavam até os europeus porque era necessário. Os europeus necessitavam desses produtos, desses gêneros tropicais, para manterem, né, o seu dia a dia, a sua alimentação até mesmo, tendo em vista que essas especiarias elas eram utilizadas até mesmo para ampliar e melhorar a culinária, o paladar dos europeus naquele momento, lá em meados do século XV, é um período em que nós não temos ainda sistemas de refrigeração. Então, muitos alimentos eles já eram consumidos em uma condição quase que imprópria para o consumo, né? As carnes elas já eram consumidas, em alguns casos, em um estágio já bem avançado de conservação, quase chegando ali a um estágio impróprio ao consumo. Então, essas especiarias que eram importadas do continente asiático, elas serviam justamente para disfarçar o gosto ruim até mesmo de alguns alimentos que eram consumidos por alguns grupos, algumas comunidades na Europa, alguns grupos populacionais na Europa. Então, eram utensílios considerados utensílios básicos e necessários. Então, os asiáticos, prevendo uma possível perda desse domínio econômico e produtivo, eles instituem um bloqueio continental para coibir a entrada direta dos europeus no território asiático e, consequentemente, continuarem mantendo o seu domínio econômico sobre aquela região. Mas os europeus, espertos e também que visavam aí justamente essa ampliação do seu comércio, da sua economia, eles buscam a alternativa. É importante nós lembrarmos também, gente, que o objetivo inicial, a priori, era justamente alcançar as terras asiáticas, alcançar a Índia, que está localizada na Ásia. Mas, secundariamente,
né? Outros objetivos foram sendo agregados a essa prática, ok? Ao exercício das grandes navegações da expansão marítima europeia, da expansão marítima europeia. Prova disso, nós temos justamente a ocupação de toda a região, inicialmente a região litorânea do continente africano, nós temos a ocupação do próprio território americano, né, como é classificado historicamente como o Novo Mundo, ok? E diversas outras regiões aí que foram gradativamente sendo ocupadas a partir do quê? Da expansão marítima europeia, que foi iniciada a partir do século XV, ok? Mediante a todas as problemáticas que a Europa vivia em meados do século XIV, ok? Então, todos esses elementos e essas práticas que foram se desenvolvendo, elas tiveram aí um intuito básico, tiveram um objetivo, que era justamente conseguir ampliar o comércio e se apossar de produtos, matérias-primas já cultivados e extraídos em diversas outras regiões mundo afora, tá certo? Então, nesse momento, nós vamos ficar com essas informações sobre a expansão marítima europeia. Espero ter contribuído para o esclarecimento de algumas possíveis dúvidas sobre esse aspecto, sobre esse assunto. Nós vamos posteriormente estar falando sobre alguns outros acontecimentos, ok? Espero que todos fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima transmissão. Até logo, gente. Tchau, tchau.